Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, voltando novamente aqui com a Parashá Shavua, Parashá Vayetze. Estamos no Perek 30, Pasuk 14 em diante. Vamos ler a quarta leitura, sempre reforçando que esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente e especificamente para os meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Hesed e Eliav Hassid. Não sou Moré, não sou rabino, sou apenas um pai estudando a Parashá Shavua com os meus filhos. Projeto para ficar com um videolog, ficar perpetuado na internet, para o benefício dos meus netos, filhos e etc. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar dele, aprendendo um pouco da Torá e trazendo ensinamentos para nossas vidas, fique à vontade. Continuando, nós estamos aqui na quarta leitura, que começa falando sobre Reuven nos dias da ceifa do trigo. Ele encontrou Jasmim no campo, outros chamam de mandrágoras também, se não me engano, e os trouxe a Leia, sua mãe. Por que ele trouxe para sua mãe? Ele trouxe para sua mãe porque a gente leu em alguns versículos antes que a Leia tinha cessado de dar a luz a filhos, e ela deu então sua serva Zilpá para Yaakov, e ela queria ter mais filhos. E o que foi que aconteceu? Ele levou para ela, dizendo: olha mãe, estou trazendo porque a mandrágora, essas jasmins, elas são afrodisíacos e um elemento bom para gerar filhos. E aí, quando ele trouxe para sua mãe, disse Rachel a Leia: dá-me, rogo para mim, as jasmins de teu filho, a mandrágora que ele trouxe, que isso gera filho. E disse-lhe a Leia: ainda é pouco tomares o meu marido, quer dizer, você roubou meu marido e quer ficar com ele o tempo todo, e ainda queres as jasmins do meu filho? Já tem ele. Roubou, quando ela fala roubou, e Yaakov ficava mais próximo de Rachel, vivia na tenda dela, ficava com ela, disse: você tem ele e agora você quer também a jasmim? E é interessante que, se a gente for levar o pé da letra, quando fala que como assim roubou? Roubou o quê? Yaakov era por direito de Rachel. A Leia só entrou nessa situação porque a irmã ficou, na realidade, com pena que ela não passasse vergonha. Enfim, tem algumas coisas que a gente lê aqui que não sei se no hebraico tá no pé da letra assim, mas se já não basta você ter roubado, acho que a palavra não deve ser essa, não sei, o marido não falou roubou, perdão, tomares o meu marido e ainda queres a jasmim de meus filhos, ou seja, você já tem ele, o que você quer mais? Falou, disse Rachel: por isto ele se deitará contigo esta noite, pelas jasmins de teu filho, ou seja, as mandrágoras. Ela estava alugando o marido. Ela disse: olha, essa noite é minha, é para ele ficar comigo em casa, mas eu te alugo ele, em vez dele dormir comigo, ele pode dormir com você. Te deitará contigo nesta noite pelos jasmins de teu filho. E veio Yaakov do campo de tarde, e saiu Leia ao seu encontro e disse: olha, você virá a mim, eu te aluguei com as jasmins de meu filho. E com ela esteve naquela noite. Escutou Deus a Leia, ela rezou para Shem, e concebeu e deu à luz para Yaakov um quinto filho. E Leia disse: deu-me meu pagamento, porque dei a minha escrava para meu marido, e chamou seu nome Issachar. Veja bem, dizem alguns sábios que a Rachel foi punida por isso, em certo ponto. Por quê? Porque por mais que a atitude dela tenha sido boa, ou seja, era a noite para ela estar com ele, ela preferiu a mandrágora. Lógico que ela queria também estar com ele antes, mas ela preferiu vender, no caso, a noite dela, que é a união entre marido e a mulher, algo muito importante, porque ela queria ter filhos, ela estava pensando nela, ela perdeu essa oportunidade, e Leia queria estar de qualquer maneira com um marido, que o motivo de Leia era bem mais nobre do que o motivo de Rachel, que ela poderia deitar com ele a hora que ela quisesse, no caso, entre aspas, quando era o período dela, mas ela estava mais preocupada em querer dar filho, ela queria ter um filho para ela mesma. Isso, por um lado, parece ser egoísta, mas tem um bom fundamento também de que ela estava lutando para que isso acontecesse, né? Por causa disso, Deus ouviu a Leia, e ela concebeu, então deu à luz esse filho, que ela chamou então de Issachar. E concebeu, Leia mais uma vez deu à luz um sexto filho para Yaakov, e disse Leia: deu-me Deus boa parte, desta vez habitará comigo meu marido, porque ela fala que dessa vez ele habitará, já vou explicar, pois eu lhe dei 6 filhos, ou seja, ela deu a metade das 12 tribos, ela sabia disso, falou: eu gerei a metade das tribos, e chamou seu nome de Zevulun. E depois Leia deu à luz uma filha, e chamou seu nome de Diná. Meu rabino brigava um pouco comigo quando eu estava em Curitiba, rabino Fit, Yosef Dubravsky, que eu dizia a Dina, não é Dina, é
Dina. E a Ariela aprendeu com isso também. Se eu falar Dina, ela fala, não é Dina, é Dina. Não é Shabbat, é Shabbat. Porque lá no Pará, lá em Belém do Pará, no norte do Brasil, foi colonizado por portugueses, assim como também o Rio de Janeiro. Então a gente fala muito, eu não te disse, tu vens, tu vais, Dina, é Shabbat, e não é Shabbat, Dina. Então eu sempre puxava a minha orelha para chamar Dina, não Dina. Deixa eu falar isso na frente da Ariela, ela briga comigo, não é Dina, papai, é Dina. E por quê? Por que eu tô falando da Dina agora nesse momento? Porque na realidade ela rezou, a Léa era uma tzadikete tão interessante que ela disse, Hashem, se eu der eu já gerei 6 filhos, se o próximo filho vier como um homem, eu vou ter passado da cota das outras mulheres, ela já tinha 6. Se ela tivesse o 7º, a Rachel só iria ter o quê? Um filho. E ela disse, não é justo isso, que a minha irmã gere um único filho e as servas, que eram servas antes, eram concubinas, geraram mais do que ela. Então por causa disso ela rezou, pediu para Hashem, para tirar essa vergonha, que era uma vergonha para uma mulher não gerar filhos, e ela pediu uma menina para Deus, e por causa disso ela se tornou Dina. Olha, então depois disso, lembrou-se Deus de Rachel. Porque ele, depois de tudo isso, ele lembrou porque ele viu o seu sofrimento, ele viu que realmente ela estava querendo, que ela se dispôs a entregar a sua irmã. Ou seja, não é qualquer uma que faz isso. A Rachel teve um desprendimento muito forte, ela desejou, chorou por ter um filho. Tem uma pequena história que eu quero contar para vocês, que quando o povo de Israel, do momento da história, pecou, que Hashem queria destruir o povo de Israel, foi chamada Rachel, e Rachel veio em defesa do povo de Israel. E Rachel virou para Hashem e disse, Deus, por que você não aprende comigo? Olha aí. Hashem disse, como assim aprender com você? Que o povo de Israel estava fazendo idolatria, tinha colocado um Deus dentro do Beit HaMikdash. E Hashem disse, ficou muito chateado por causa disso, ele iria destruir. E Rachel falou, eu trouxe a minha irmã para dentro da minha casa para ser minha rival, e eu suportei. O Senhor, que é todo-poderoso, não consegue suportar isso? O Senhor é o Deus, o Senhor é todo-poderoso. O Senhor está se importando com um pedaço de pau, de madeira, de mármore que não vale nada? Então eu tive que me moldar a minha natureza para não ficar com raiva da minha irmã, dividir o meu esposo com ela, e você não pode fazer isso, não pode perdoar o povo de Israel por causa disso? O Senhor é o Deus. E por causa disso ele acabou perdoando o povo de Israel. Algo muito profundo isso daí. E escutou e abriu a sua matriz, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse, guardou Deus o meu opróbrio, tirou a minha vergonha, e chamou seu nome Yosef, dizendo, aumente Hashem para mim um outro filho, que ele possa me dar outro filho para que eu complete as 12 tribos. E quando Rachel deu à luz a Yosef, disse Jacob para Lavã, envia-me e irei ao meu lugar e à minha terra. Olha que interessante, como a verdadeira mulher dele era Rachel, Jacob não queria ter 1, 2, 3 mulheres, ele era como o pai dele, o Isaac, queria ser homem de uma mulher só. Eu casei com Rachel, ela é minha esposa oficial, foi por ela que eu trabalhei, que eu casei. As outras vieram pela força da circunstância. Em nenhum momento ele se relacionou com essas mulheres porque ele tinha desejos carnais de coabitar, etc. Não, de querer casar com 1, 2, 3 mulheres. E ele também só aceitou isso porque através da inspiração do Ruach HaKodesh, da revelação divina, que ele deveria ser pai de 12 tribos, que iria formar o povo de Israel. Por isso ele aceitou. E todos os atos dele eram com tzniut e com a verdadeira kavod, verdadeira intenção ao amor aos céus. A mulher que ele amava, a mulher dele oficial, era Rachel. E quando nasceu Yosef, ele disse, bom, já completei minha missão, minha mulher gerou um filho, então eu posso regressar. Por que ele não regressou com os outros? Porque apesar dele amar os filhos, sim, mas ele queria ter filho de Rachel, porque foi por isso que ele trabalhou, foi por ela que ele trabalhou. E ele disse, olha, eu tenho que ir embora, falou para Rachel. A Rachel já deu a luz a Yosef, e disse Jacob, então para Labão, envia-me e eu irei para o meu lugar e minha terra, eu tenho que retornar. Dá-me as minhas mulheres, os meus filhos, que te servi por eles, e eu irei, pois tu sabes o serviço que eu te prestei, tu sabes muito bem como eu trabalhei para você. E disse-lhe Labão, se por favor tenho conseguido achar graça aos teus olhos, fica, pois adivinhei que me bendisse Hashem por tua causa. Ou seja, aqui Labão reconhece e fala para Jacob que ele só foi abençoado por causa da presença de Jacob lá. Ele diz, fica, por favor, eu preciso de você. Mas aqui tem uma coisa interessante, porque Labão sim significa embusteiro ou enganador, e isso a gente pode aprender que muitas vezes nós estamos do lado de algumas pessoas, e algumas pessoas querem as nossas amizades só porque elas estão se beneficiando com isso. Eu fico indignado. Eu sempre falo, e eu quero ensinar para vocês, meus filhos, nunca entre por esse caminho de
de tentar se aproximar de outras pessoas, de buscar ter amizades por interesse. Nunca faça isso. O papai nunca se aproximou de pessoas porque elas eram ricas, elas eram poderosas, tinham dinheiro. Não. O meu carinho, o meu amor, minha consideração, se eu tiver por uma pessoa, é porque ela é uma pessoa boa. Eu gosto dela, é um amor gratuito, não porque ela tem dinheiro. Já aconteceu de ter amigos que eram ricos, pessoas de muito poder, e esse tipo de pessoas que têm muita influência, que são pessoas muito chiques, importantes, poderosas, eu prefiro manter distância. Eu tenho muito mais amizade com o tiozinho do café, a tiazinha, as pessoas mais simples, humildes, ou pessoas que estão no mesmo nível de humildade que o papai tem. Então eu gosto de me relacionar com esse tipo de pessoas. Agora, as pessoas que se acham muito, têm dinheiro, principalmente quem tem dinheiro, poder, eu me afasto desse tipo de pessoas. Se bem que eu tenho amigos também de muito poder aquisitivo, mas em nenhum momento eu me aproximei deles para pedir dinheiro, ou para ficar com eles, ou porque, ele vai me beneficiar em algum momento. Razve Shalom. Quando eu morava em Belém do Pará, tinha algumas pessoas no meu ciclo de amizade que isso me deixava muito triste. Em Belém do Pará, algumas pessoas costumam dizer, não eu, mas as pessoas costumam dizer que o paraense, ele é muito barrista. E às vezes a pessoa é humilde, é pobre, não tem muita coisa, e ele começa a se vangloriar na amizade dos outros. Porque tem um amigo que é gerente do banco, eu tenho um amigo que é acionista não sei do que, eu tenho um amigo que é isso, um amigo que é aquilo, quer dizer, ele se engrandece porque o amigo dele é isso, mas ele não é nada. Nunca quis me beneficiar por isso, porque eu tenho um amigo que é, por exemplo, quando o papai morava em Curitiba, eu conhecia grandes personalidades, eu conhecia pessoas. Quando eu estava em Manaus, que a minha mãe era viva, nós vivíamos no meio social, nem por isso a gente se beneficiava, porque eu conheço fulano de tal, conheço ciclano, o artista, o cantor, o empresário, a gente nunca se beneficiou com isso. Então eu falo para vocês, fuja disso. Se você quiser realmente, como o Pirkei Avot fala, tenha um amor gratuito pelas pessoas, como o amor de David por Yonatan. Era um amor gratuito. Eles não queriam nada um do outro. Era amizade verdadeira. E não o amor de Aminon Potarmar. Aminon só queria tirar a virgindade dela, só queria deitar com a irmã Razve Shalom, e depois que ele conseguiu isso, ele a desprezou. Então fique longe, tome cuidado, porque às vezes, primeiro, não procure amizade por interesse, e segundo, tome cuidado com as pessoas que se aproximam até você, porque muitas vezes as pessoas só querem e só fazem um bem pra gente quando elas estão tendo algum benefício disso. Quando você não serve, quando o teu dinheiro acaba, quando a tua influência acaba, elas te abandonam. A gente consegue saber quem é o verdadeiro amigo nos momentos mais difíceis. Existe um ditado também que eu sempre falo, que só sente a dor do pobre quem é pobre. Só sabe a dor de quem passa fome, quem passou fome. Só sabe a dor de um enfermo quem ficou enfermo, quem precisou de sedacá. Ou seja, só vai se importar com você aquela pessoa que passou pelo mesmo do que você. Mas fuja, nunca procure uma amizade por interesse, jamais. Seja sempre verdadeiro. Nunca procure. Porque o fulano tem isso, o ciclano tem isso. E fuja de pessoas que são tóxicas, pessoas que querem estar do seu lado somente porque querem te manipular, porque você, de alguma maneira, elas se beneficiam da tua pessoa, da tua personalidade ou do teu poder aquisitivo, enfim. Eu mesmo já tive problemas disso. Quando o papai trabalhava com televisão, como repórter, como radialista, muitas pessoas se aproximavam de mim achando que eu era rico, que eu tinha dinheiro. Depois que eles notaram que eu era uma pessoa simples, humilde, eles chegaram a me humilhar. Então são pessoas que, como Lavan, que só querem que você esteja lá porque eles estão, de uma maneira ou outra, se beneficiando disso. Fuja disso. É um ensinamento que o papai deixa para vocês. Aprenda com Yaakov, trabalhe direitinho. Terminou, tô indo embora. Se afaste desse tipo de pessoas que é mais comum do que a gente possa achar, tá bom? E vamos sempre procurar ser amigos de verdade e não por interesse, não porque a pessoa tem isso ou aquilo outro. Seja desprendido, seja altruísta, faça as coisas pelo bem, de graça, entendeu? Não para se elevar. Uma outra coisa, existe pessoas que gostam, correm para ajudar outras pessoas. Você olha e fala, uau, como essa pessoa é elevada. Não, elas querem te ajudar só para que mais tarde elas tenham crédito na vida dela, para que elas possam dizer, olha, sabe fulano, eu ajudei o fulano. E elas realmente ajudaram, mas elas querem se beneficiar disso, não porque eu ajudei, porque eu fiz, e vem com uma capa escondendo toda a verdadeira intenção delas, com uma falsa humildade, dizendo, não, eu não quero aparecer, eu fiz, não quero que ninguém saiba nada. Mas essas pessoas se alimentam do ego, de saber que eu fiz, que ela fez, que ela poderia fazer, e se você não falar todo dia obrigado para ela, aí ela vira teu inimigo. Caso de Lavan, fuja dessas mais amizades, de pessoas que querem somente se aproveitar de vocês, tá bom? A gente termina por aqui, volta daqui a pouco com mais a quinta leitura, para o vídeo não ficar muito longo. Shalom, Lehitraot.